Sem medo é amar, sem medo é arriscar, ter a certeza de ser eu mesma. Olá, meus amores, espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Amar Sem Medos. Hoje tenho aqui comigo a Sara Viana. Sara, muito obrigada por teres aceito o meu convite. Obrigada. Estou muito contente por ter aqui. Uma história de vida muito marcante, eu acho, com muitas experiências para uma idade tão jovem. Gostava que me contasses, assim, de todas as experiências que já tiveste até ao dia de hoje, qual é que me dirias que foi assim a mais marcante ou que te moldou assim um bocadinho mais? Acho que a que mais me moldou foi mesmo o voluntariado em Cabo Verde. Eu fui fazer voluntariado com 16 anos, sozinha, para Cabo Verde, e estava com uma expectativa. Normalmente nós vemos aqueles vídeos do TikTok, que é muito para a fotografia, e estás lá, nunca percebes a verdadeira dinâmica daquilo tudo e o que aquilo faz. Porque a verdade é que aquilo mudou completamente a maneira que eu comecei a ver a vida, a maneira que valorizo as coisas tão simples como uma casa, uma cama, um quarto, sozinho. Sim, acho que foi a que mais me marcou até agora, porque eu era muito jovem e acho que também às vezes os jovens não têm tanta noção de que as coisas são tão simples, mas que são valiosas e que há que dar valor. Sentes que também te marcou por se calhar ter sido a tua primeira experiência assim longe, se calhar da tua família ou daqueles que são mais próximos de ti? Eu fui 3 semanas Ok, e estava completamente sozinha, eu não conhecia ninguém. pois é isso. Havia mais voluntários portugueses, eu era a mais nova. Fiz amigos, obviamente, falei, mas não estou com a minha família. Chegava ao jantar e falava com a minha família, mas não era a mesma coisa. E foi a primeira vez que tive assim tanto tempo longe deles e custou um bocadinho ao início, mas depois passou super rápido e no final até queria ficar lá mais tempo. Sentes que esse primeiro contacto com ter estado de fora te influenciou de certa forma a agora estudares fora? Eu acho que sim, por exemplo, eu sempre vivi fora e acho que foi sempre um objetivo meu de vida, de ir para fora até por oportunidades de curso, de outras coisas. Mas acho que sim, acho que foi um do tipo, se eu consigo isto, vou conseguir estar Lá longe está, sim. mais tempo. Ainda Mas por sim. cima porque eras tão novinha e teres conseguido isso tão nova, se calhar uns anos depois, dar-te esse impulso de não, fogo, se eu fiz aquilo agora eu também vou conseguir. Exato, exato. E também foi muito a parte de estar longe e de estar num ambiente completo, num país que eu nunca tinha estado sozinha. É um ambiente de Cabo Verde é muito diferente, a comida é diferente, tem de ter todo um cuidado. As pessoas são diferentes, por mais que seja a mesma língua, é um ambiente completamente diferente a Sim. Portugal. Eu não estava de todo em casa. Sim, eu percebo. Sentes assim, se eu te perguntasse qual foi o momento mais marcante dessa experiência, o que é que me dirias? Houve um que me marcou imenso, ou seja, o nosso dia-a-dia era, nós íamos para o campo de concentração, que era onde as crianças estavam, e viviam todas juntas, tudo amontoado, tudo junto no mesmo quarto, quartos, por exemplo, aqui nós vivemos, estamos um no quarto, lá estavam 15, 16 crianças naquela situação, e nós íamos para lá diariamente, e houve uma vez que nós perguntámos se podíamos levar as crianças à praia. E as crianças eram, pai, 6 da tarde e disseram que ainda não tinham comido nada naquele dia. E nós fomos, obviamente, comprar bolachas e coisas para eles comerem. E a primeira reação deles, receberam as bolachas e queriam oferecer às pessoas. E acho que isso Uau. foi, por exemplo, nós não somos assim, somos mais egoístas. E eles são tão felizes com tão pouco. E acho que foi uma das lições e foi algo que me marcou imenso. Foi do tipo, são 6 da tarde, os miúdos não comem desde o dia anterior e a primeira coisa que fazem é oferecer-nos a nós. E acho que isso foi muito marcante para mim e deu para perceber muito do povo que aquilo é e por mais que tenhas pouco, eles são muito felizes com pouco mesmo. Isso é muito bonito. Sentes, por exemplo, se eu te perguntasse um momento da tua vida cá, do teu dia-a-dia, em que se calhar te lembres de alguma lição que eles te trouxeram, alguma história que consigas conectar o que aprendeste lá, mas cá. O que é que me dirias? Por exemplo, eu quando voltei, eu dei imenso valor ao que eu disse à casa e tenho irmãos pequenos e muitas vezes temos aquela coisa do não quero mais e não vou comer mais. E aí lembro-me imenso e penso, não faz sentido estarmos aqui a desperdiçar, come mais um bocado. Porque e depois lembras-te, há pessoas com tão pouco que não conseguem comer e nós temos um prato à frente, se quisermos ainda vamos ao frigorífico, temos um frigorífico cheio e os meninos não têm nada e estão felizes e às vezes estamos a queixar com coisas tão ridículas e às vezes sim, nisso penso, por exemplo, eu queixava-me imenso às vezes e acho que todos nos queixamos um pouco da vida no geral, com coisas tão pequeninas que às vezes não faz sentido, é o que é e pronto, e há pessoas, e depois é aí que eu penso, há pessoas que têm mais motivos que nós para estar a queixar-se e não se queixam e nós estamos tão bem.
Sim. e vamos nos queixar, para quê? Sim, eu percebo. Eu acho que, imagina, ter uma experiência tão marcante como essa mexe muito, não só com os nossos valores, mas também com a empatia, com o olhar para o próximo. Vês isso no teu dia-a-dia hoje ainda? Sentes que isto te marcou? Por exemplo, eu cada vez mais sinto que as pessoas estão cada um no seu quadrado. Pois é isso. Literalmente. É isso. E cada um vive a sua vida e as suas coisas, e claro que temos de pensar em nós primeiro, como é óbvio, mas não é só isso, temos de pensar também no próximo, e acho que isso marcou-me muito, porque claro que eu tenho que pensar primeiro em mim, mas há pessoas à minha volta, e eu também tenho que cuidar de mim, mas também tenho que cuidar das outras pessoas à minha volta. E acho que há muitas pessoas, e hoje em dia vejo muito isso, especialmente em Inglaterra, as pessoas vivem muito a vida delas e esquecem-se do próximo, esquecem-se de cuidar da mãe, do pai, do avô, do filho, percebes? Sim. E acho que isso me ensinou muito a cuidar do próximo, que há pessoas que precisam de nós, ninguém consegue sozinho. E acho que isso foi uma coisa que me marcou imenso nesse sentido. Sim, é engraçado que lá está uma experiência que tu, se calhar, quando foste, não pensaste que fosse um impacto tão grande, hoje em dia continua a ter. Acho que acaba por ser uma lição muito bonita de tirar. Estava-te a perguntar, porque tu falaste, eu também já sabia que estudas em Londres, como é que foi esta decisão? Porquê Londres? Sempre quis viver fora, entretanto fiz o secundário em Portugal e senti que aquilo não era para mim. Senti que, por exemplo, eu estou no curso de Comunicação Social. Ok. E eu sinto que Portugal ainda está muito naquela fase de estudar muito e colocar no papel. Eu acho que comunicação social não é o curso indicado para estudar, amarrar e pôr no papel e no dia a seguir esquecer. Acho que é muito prático. Algumas faculdades que eu estive a ver aqui não eram tão práticas e eu acho que sentia-me melhor preparada se assim fosse prático. Em Londres, eu tinha visto que as faculdades são as melhores no meu curso. E é tudo prático, eu não tenho um único exame, eu não tenho um único teste, é tudo à base de trabalhos, apresentações orais, porque, por exemplo, aqui eu vejo imensas pessoas que já são licenciadas, que chegam a um palco ou à frente de alguém e não sabem falar, não sabem expressar. Acho que isso é muito importante, aprenderes isso durante o curso e teres essa aprendizagem prática, e sentia que aqui não havia tanto isso. E também é muito por causa de ir lá para fora, e eu sempre fui muito de desafios e de o céu não é o limite. E foi assim um bocado à maluca, mas foi. Falas um bocadinho da parte emocional. Como é que é esta gestão de estar longe daqueles que amas, de gerires lá? Como é que isto funciona? Como é que lidas com isto? Fazes alguma coisa que te ajuda? Fala-me um bocadinho sobre este processo. Inglaterra é um sítio muito difícil de te relacionar com as pessoas. As pessoas, em comparação com Portugal, são muito distantes. Não há aquela coisa do bom dia. Eu lembro-me que cheguei lá na primeira semana, entrava nas lojas bom dia, ninguém me respondia. É muito assim, é muito, está tudo bem, como é que estás, não sei o quê, a cuidar uns dos outros. E lá é o que eu disse, é tudo cada um no seu quadrado. As pessoas estão muito focadas em si mesmas e muito difícil relacionar-se com as pessoas. Eu, enquanto estudante, eu cheguei com 18 anos e eu ainda hoje digo aos meus pais, se não fosse eu a pessoa extrovertida que sou, eu acho que não tinha arranjado as pessoas que tenho ao meu lado neste momento lá. E eu vejo pessoas que estiveram na mesma situação que eu, que não são tão extrovertidas, que são mais introvertidas, não têm tanta relação com a pessoa e fazem uma vida mais solitária. E acho que nesse sentido Portugal é diferente e eu tive alguma dificuldade no início porque sentia muita falta, obviamente que ainda sinto e é constante, mas agora claro, como é óbvio, as pessoas e arranjando amigos, tudo fica mais fácil. E acho que uma das coisas que mais me ajuda é mesmo ocupar os meus dias, chegar a segunda-feira e pensar, ok, vou organizar os meus dias todos para ter os dias cheios. Comecei a fazer ginásio, comecei a trabalhar enquanto estudo, ou seja, não tenho nenhum dia livre em que fico mesmo só a pensar, depois estou a ver, não sei, ainda por cima o tempo lá é o que é. Vejo pessoas na praia, fico triste, percebes? Por isso é ocupar os dias ao máximo com coisas que ajudam, coisas produtivas, trabalhar, ginásio, aulas e pronto, e assim se faz. E acaba por ir ajudando também a distrair-te. E também criares uma vida lá está, porque também são... Exato. A questão aqui eu acho que é muito difícil e acredito que deve ser isto para fora, mas também o facto de irmos e não nos expormos a oportunidades torna ainda mais difícil porque vais acabar sozinha.
É isso. Eu acho que se tu não tens o perfil para ir para fora, conhecer o mundo, até digo meio que mudares de personalidade ao início para te enturmares na situação, percebes? Por exemplo, como é óbvio que no início tens de fazer coisas que não te apetece fazer, coisas que se calhar eu fiz coisas lá que não me imaginava a fazer cá. Ginásio, por exemplo, aquelas aulas de ginásio que elas... Claro que não, mas fiz amigas de hoje em dia, que obviamente estamos juntas todos os dias. Sim. E que se calhar não fosse aquela aula, eu não ia ter aquela amiga hoje em dia. Ou se calhar se não começasse a trabalhar naquele sítio, ou se não tivesse dito lá, ou percebes? Há coisas que fazem a diferença e eu acho que isso é preciso ser um pouco mais extrovertido ao início para conseguires atingir objetivos. Sim, eu percebo. Gostava de perguntar ainda, nós temos muitas meninas e eu também por acaso já falei disto até em alguns eventos, que gostavam disto estar para fora e estão neste momento de tomar a decisão, e acho que aqui ouvir o teu testemunho também pode ser uma boa alavanca para isso. Eu gostava que, para todas essas meninas que nos estão a ouvir, lhes desses assim uma dica ou que contasse alguma experiência e como é que superamos este medo de ir. Eu sempre fui muito de não pensar muito, é ir e aconteça o que acontecer, se tiver que voltar eu volto. E aí eu acho que penso muito isso, eu acho que apesar de todos os problemas, eu sei que se algum dia tiver mesmo de me ir embora, a minha casa está no mesmo sítio, a minha família está no mesmo sítio. Eu posso voltar quando quiser. Portanto, isso é uma coisa que eu quando volto, e digo isto muito em convívio com amigos e com família, eu volto aqui e está tudo igual. Está tudo igual. E lá estou a fazer um percurso tão diferente e depois volto aqui e está tudo igual. Portanto, isso tranquiliza-me um pouco. Eu acho que é mesmo ter um bom apoio familiar e nisso a minha família apoiou muito e foram visitar também. E pronto, e se puder ir visitar, acho sempre que a resposta é vai. E logo se vê depois, e há de correr bem, e se não correr bem voltas, mas o normal é mesmo correr bem. E é isso, é mesmo sair da zona de conforto, porque só ganhas com isso, porque se estiveres no mesmo sítio durante anos e anos, eu acho que nem cresces enquanto profissional, pessoa, e acho que sair mesmo do país fez-me crescer imenso enquanto pessoa e profissionalmente também, obviamente. Uau, olha, eu gostava de perguntar uma coisa, porque é um ponto que tu trouxes que eu sinto, quem vai para fora muitas vezes sente. Tu disseste, quando eu volto está tudo igual, e por um lado isso é ótimo e tranquiliza-te, mas por outro é estranho porque tu não estás a mesma pessoa. Como é que fazemos essa gestão emocional? É difícil e obviamente eu acho que a pessoa que eu era quando me fui embora não é a mesma pessoa de hoje em dia e acho que isso às vezes, por exemplo, amizades podem mudar, os amigos podem mudar, porque chegas a um ponto em que estás noutro nível de vida, estás com objetivos diferentes e acho que aí é que percebes que, e cada vez mais eu percebo que o caminho, lá está, vamos voltar outra vez à coisa do cada um no seu quadrado, mas eu acho mesmo que devias cuidar sempre mais de ti e se estás num caminho diferente de certas pessoas, por mais que te custe, sim, não há muito que possas fazer, não há muito que se possa fazer. Sim. E claro que é verdade, e os círculos de amigos vão mudando e a vida vai mudando e está tudo igual no sentido em que quem está e só faz falta quem cá está mesmo. São coisas que fazem parte e nós crescemos, temos crescimento individual e pessoal e pronto, e depois voltas e há pessoas que não te identificas, outras que até te identificas mais e não estavas à espera de te identificar. Sim, gerir isso é um bocado complicado. Pois, acredito que não seja fácil, porque eu até mesmo, dando um exemplo parvo que não é parvo, com a marca, vejo que como os meus objetivos também acabaram por mudar, também não sou a mesma pessoa e também há certas pessoas que eu antes acredito que me identificava mais, que hoje em dia acabo por não me identificar. Não imagino ir para fora e tudo mudar, porque aqui foi uma parte da minha vida, foi só a parte profissional. Contigo acaba por ser tudo, portanto acredito que o impacto seja ainda maior nesse sentido. É verdade. Eu tento fazer um esforço sempre com aqueles que eu quero mesmo que fiquem na minha vida. E eu sou uma pessoa muito chata no sentido de estar a mandar mensagens, como é que estás, está tudo bem, vamos combinar, faltam não sei quantos dias para eu voltar. Eu sou muito, mas acho que isso vem também do medo de perder as pessoas ou o contacto. Eu sei que se eu quiser, eu não perco amizades por falta de contacto. Claro que podem acontecer coisas e obviamente, mas por falta de contacto eu não quero que isso aconteça e acho que é um bocado de medo que isso aconteça e por isso é que eu sou tão... Estás bem? Como é que estás? Está tudo bem? Mas eu acho que isso acaba por ser importante, imagina, vou-te ser sincera, eu sou péssima nisso.
Eu, Sim, há pessoas que não... eu não consigo, eu sou muito mazinha nisso e sinto que é algo que realmente eu faço muito para aqueles que gosto muito, mas para aqueles que gosto muito eu digo a minha família, talvez o meu namorado, o resto eu não tenho alguma dificuldade em conseguir gerir a minha vida e arranjar tempo para isso. E para além disso, outro tempo que nós precisamos sempre de arranjar é tempo para nós. E tu falaste muito de amor próprio e gostava que falasses aqui para as nossas meninas e lhes desses uma dica, assim, para fazerem durante uma semana de um hábito, de uma rotina, um sítio para ir, para praticarem um bocadinho mais de amor próprio, é algo que tu costumas fazer. Eu, agora, desde que fui viver para fora, como estou mais sozinha, Uhum. eu antes, por exemplo, no secundário, eu sentia muito medo de andar sozinha. Não sei explicar, eu não fazia nada sozinha. E agora, hoje em dia, eu vou almoçar sozinha, eu vou ao ginásio sozinha, eu levanto-me mais cedo para ir caminhar sozinha. E são coisas em que tu acabas por te conhecer a ti própria mais. Por exemplo, isso do voluntariado. Uhum. Eu conheci-me, acho que fiquei-me a conhecer tão bem e tão melhor por estar a fazer aquilo sozinha. Do tipo, tu consegues. Sim. Não tens de depender de ninguém para seres alguém ou para conseguires fazer algo. Uhum. E acho que isso foi muito, e acho que a coisa que mais aprendi foi mesmo a estar sozinha Uhum. e a saber estar sozinha. E agora adoro estar sozinha, às vezes até prefiro estar sozinha. E é uma coisa que eu gosto muito e acho que toda a gente devia mesmo experimentar. Às vezes, Sim. fazer coisas sozinha. Pá, eu vejo pessoas que estranho ires almoçar fora sozinha. Não, é tão bom ir almoçar sozinha, é tão bom ires passear, sei lá. Sim, qualquer Há coisa. imensos parques em Londres. Eu às vezes vou passear de manhã sozinha, apanhar ar, faz tão bem e voltas logo com um chip diferente. Do tipo, estou a conseguir, não preciso mesmo de ninguém para estar feliz. Sim. E acho que isso é muito bom. E acho que toda a gente devia experimentar isso, porque é uma das coisas que eu, se me perguntassem há 3 anos, era impensável. Certo. E hoje em dia é uma das coisas que eu consigo e gosto. Gostar da tua própria companhia, e isso é super bom. Porque depois vês-te sozinho numa situação como esta, por exemplo, e há pessoas que não conseguem. Porque não conseguem estar sozinhas ou porque têm de estar com pessoas e... Sim. Percebes? Eu acho que nós vivemos num mundo que procura muito a aprovação do próximo. Nós estamos habituados desde pequeninos a procurar esta aprovação. E já falei isto aqui, nós nunca tiramos tempo na nossa vida para nos conhecermos. Tu, se pensares, nós crescemos com a nossa família, eles moldam-nos. Nós vamos para a escola, à nossa volta moldam-nos. Nós vamos para aqui, moldam-nos. Neste processo, tu estás sempre habituado a estares com pessoas. Tu não estás habituado a estar tu Sozinho. e tu moldares-te. Portanto, eu acho que isto que tu estás a dizer acaba por ser tão importante porque, eu vou-te ser sincera, eu adoro estar sozinha. Eu prefiro mil vezes estar sozinha do que às vezes estar com pessoas. Porque, e principalmente quando trabalhas, estudas, fazes isto, fazes aquilo, estás sempre rodeada de pessoas, às vezes é tipo um silêncio que tu ouves. Paz mesmo. Pronto, eu percebo. E sinto que acaba por ser um desafio interessante. Porque é assim, a primeira vez vai ser desconfortável. A segunda também, mas calhar a terceira ou a quarta já não vão ser. É verdade. E eu gostava de te perguntar, é assim, para mim eu adoro ir ao cinema. E eu adoro ir ao cinema sozinha e jantar. Gostava de te perguntar qual é que é assim o teu date que gostas mais de fazer sozinha? Eu acho que é mesmo, por exemplo, adoro Uhum. passear, adoro ir experimentar restaurantes novos, fazer. Eu adorava, e é uma das coisas que eu mais quero, é ir fazer uma viagem sozinha. Agora, no início do ano de 2025, até tinha pensado começar a fazer viagens por Inglaterra, para não estar só ali em Londres sozinha. Eu acho que é quando tu conheces melhor, até o próximo, quando vais viajar com pessoas, eu acho que é quando tu conheces melhor a pessoa, é a viajar, é a organização, é o tempo, é a dormires, estares ali, percebes? E eu acho que quando tu te vês com um desafio, tu estás num sítio novo, com pessoas novas, eu acho que isso é o sítio e a razão pelo. Acho que é quando tu te conheces melhor a ti própria. E eu queria muito fazer isso, Uhum. mas para já, o meu favorito é mesmo passear, levantar-me cedo. Por exemplo, em Londres está muito frio e eu às vezes levanto-me e vou àqueles parques onde passeiam os cães, não sei o quê, eu vou lá e ler também me faz muito bem, às vezes, mas Ok. só tenho tempo para isso no verão. Tempo tenho sempre, mas acho que só no verão é que me dá aquela coisa de, ok, vou parar, bronzear e Sim, ler. estar aqui a ler um bocadinho, sim, eu percebo. Mas lá está, eu acho que acaba por ser muito engraçado que como tu ao mesmo tempo valorizas tanto o outro e consegues conciliar com valorizar-te a ti. Acho que isso acaba por ser muito interessante. Falando ainda da tua experiência em morar fora, para além do facto das pessoas serem assim tão distantes, o que é que dirias que foi o teu maior choque cultural quando lá chegaste? Eu acho que a coisa que mais me chocou foi mesmo a distância das pessoas, Uhum. do género.
o bom dia, por exemplo. Então, às vezes, eu cheguei aqui, depois no Natal, a primeira vez que voltei, e assim, oh meu Deus, as pessoas dizem bom dia, as pessoas falam comigo. Sim. E acho que às vezes tu percebes que estás lá e as pessoas não percebem que tu estás lá, percebes? É muito estranho. É uma sensação do tipo, estás aqui mas não estás e as pessoas não querem saber de ti, e acho que é uma coisa que ao início é difícil e faz-te sentir um bocado mais sozinha. Acho que o maior choque de todos é o tempo, mesmo. E acho que há muitas pessoas que não têm noção do quanto isso muda a tua pessoa, Sim, o estado de espírito. o estado de espírito da pessoa. E isso vê-se em Inglaterra, por exemplo, as pessoas são tão mais alegres, tão mais faladoras, tão mais simpáticas quando está um raio de sol. E parece mentira, porque isto aqui não acontece, não é? Mas é verdade, é mesmo verdade. E isso até em mim muda às vezes completamente o meu estado de espírito. Isso é surreal como às vezes nós, e até por uma questão externa e pressão externa, acabamos por nos deixar influenciar por fatores, se calhar aqui falando pensamos, pá, que estupidez, acorda Não só. são controlados sequer. Exatamente, não és tu que controlas, mexes, vai fazer qualquer coisa, mas realmente, e há muitas pessoas que também o dizem, que no inverno, por exemplo, não são tão produtivas, não são tão felizes. Viver num país assim não imagino, vou dizer assim. Porque, imagina, eu sou muito uma pessoa de inverno, eu gosto muito, eu sinto-me realmente mais produtiva e faço muito mais coisas no inverno, mas não conseguia que tivesse sempre gelo, É não verdade, dava, é não verdade. dava. Eu acho que para mim o gelo e o frio nem é o que mais me... Eu acho que é a escuridão. Ok, Acho que a escuridão para mim influencia muito o meu estado de espírito. Por exemplo, no inverno aquilo fica de noite 3h30, 3h30, e depois acaba ali o teu dia e fazes o quê? pois, E ficas ali tanto tempo, e em Portugal ainda é dia e as pessoas estão a ter uma vida, e eu estou ali, está tudo fechado, as coisas fecham muito cedo também. Acho que isso também é um dos maiores choques culturais. As pessoas são muito caseiras e muito focadas em si, ok. e é uma coisa que o português não tem. O português gosta de sair das aulas e ir beber um copo, gosta do convívio, gosta de comer, gosta de ir fora e depois ainda ir a outro sítio. E eles não são nada assim, eles são muito caseiros, e acho que isso foi uma coisa que eu aprendi a ser, para além de estar sozinha, é ser caseira. Sentes que esse foi se calhar o maior hábito que trouxeste da tua vida de lá que Sem mudou? dúvida, sem dúvida. Eu não sou nada caseira aqui. Eu Não? não sou nada. Ok, Eu ok. gosto de estar em casa, adoro estar em casa, mas, por exemplo, agora no verão, eu gosto muito de fazer coisas e de estar fora, e se fico muito tempo em casa e percebo que está lá fora um dia tão bonito, vou sair e vou fazer alguma coisa. Mas lá, sou muito caseira. Isso é interessante, é engraçado como é que, querendo ou não, lá está o ambiente externo nos acaba por moldar tanto. Hoje em dia, se pudesses escolher, terias ido outra vez para Londres? Terias mudado? O que é que dirias? Eu este ano tive um momento assim de reflexão. Tive ali uma relação amor-ódio, no sentido que de setembro a dezembro odiei e ligava aos meus pais a chorar, a dizer que me queria ir embora e queria desistir, e de janeiro a março amei. Ok. Mas do tipo, voltei lá agora há pouco tempo e tudo, assim de fim de semana, coisa que eu nunca pensei. E deu-me pena ir-me embora quando vim para o verão. Portanto, tenho uma relação assim um bocado... Mas sim, voltava, claro, como é óbvio, porque lá está, é as oportunidades profissionais que tu tens. Mais valia para tudo. A fazer bem é o profissional, porque é isso que nos vai dar de comer quando formos mais crescidos, e acho que isso é o que nos faz crescer, e é o que faz parte de nós, na verdade. E daqui a uns anos vamos ser o que fazemos. Sim, e o que Não é? estamos a decidir agora, não é? Exato. No fundo, E acho que isso é muito bom. Acho que é muito cedo, às vezes. Penso que é muito cedo para as pessoas decidirem o que é que querem. Por exemplo, no secundário, eu acho que o 10º ano decidires o que é que queres, É, esquece. e depois chegares ali ao 10º ano e afinal já não é o que o 12º e afinal já não é aquilo que tu queres, tens de fazer outros exames, que anda confusão. Acho que é muito cedo, e acho que é uma pressão que aqui em Portugal é muito comum. Saberes logo o que é que queres fazer. Acho que em Inglaterra, por exemplo, eu conheço imensa gente que tira o curso e depois tira outro completamente diferente, e depois tira outro, ou e depois trabalha noutra coisa completamente diferente. Pois, E lá acho está. que isso aqui, há aqueles, é isso que tu dizes, é a aprovação. É. Eu acho que isso é uma coisa que aqui em Portugal tu vês muito. Eu estou a fazer isto para agradar a minha mãe, ou para agradar o meu amigo, ou para agradar... Não, faz isso por ti. Sim. E tira os cursos que tu quiseres. Se tiveres que voltar atrás, perder uns anos, perde. Acho que isso não há aquela coisa da tranquilidade que há lá fora. Sim. E a minha faculdade,
atingiu o recorde do estudante mais velho no ano passado, que ele tinha 93 anos e licenciou-se. Uau! Portanto, não há tempo para tudo, literalmente. Sim, Há é tempo verdade. para tudo. É verdade, e essa pressão externa eu acho que às vezes acaba por dificultar e ter uma pressão que não existe ou que não deveria existir, porque lá está, o que é um ano numa vida de 80? Ou o que são os Exato. meses perdidos numa vida de 80? E nesta mesma lógica, eu gostava de perguntar, estes 3 meses que foram tão complicados, como é que nós gerimos? O estar longe de casa, o estar lá e não estar bem, como é que, querendo ou não, isso de certeza cria alguma ansiedade, mexe aqui muito com o psicológico, como é que foi gerir essa parte? Eu tive um período um bocado complicado na altura e não estava a conseguir arranjar soluções a não ser voltar para casa. E a verdade é que em 3 meses vim cá 3 vezes. E vinha, por exemplo, com um voo marcado num dia e desmarcava e metia mais uns dias para ficar cá. Portanto, eu nunca ficava cá só um bocado, alongava sempre o voo. E isso foi um bocado complicado, mas depois, como vinha cá mais vezes, o tempo lá diminuía e passava mais rápido. E depois comecei a ocupar-me com mais coisas, mudei também de trabalho lá. Eu acho que mudar, lá está, já estou a mudar de país, mas acho que mesmo mudar de ambiente, lá faz Sim, diferença. sim. Em qualquer sítio. Acho que às vezes nós temos de perceber o que é que está mal, o que é que nos pode estar a fazer mal e mudar. Não há medo em mudar. Lá está. Não tem que haver medo. Acho que foi uma das coisas que me mudou muito, foi ter mudado o trabalho e o ambiente, porque eu estava a trabalhar num café da faculdade ao fim de semana. E ao fim de semana não tinha muita gente. E eu já estava num ambiente em que eu estava sozinha, a estudar fora, sozinha, fazia a minha vida sozinha e queria um trabalho, não era para estar sozinha, percebes? Percebo. Então depois mudei para um café que realmente tem movimento ao fim de semana e mudou-me completamente. Porque falo com pessoas, estou em contato com pessoas, conheço mais pessoas ali da zona onde eu vivo, mudou completamente a maneira como eu vivia lá. E acho que às vezes nós temos mesmo que parar para pensar e eu não estou bem porquê? Sim. O que é que me está aqui a fazer mal? O que é que eu tenho de mudar? Se tenho-me afastado de alguém, afasto-me. Acho que às vezes temos de nos pôr... Às vezes não, eu acho que temos de nos pôr à frente, sempre. E às vezes sentarmos com nós próprios e pensarmos o que é que está mal, o que é que eu preciso de mudar, o que é que eu preciso de ser melhor. E acho que há muitas pessoas que não têm esse tempo ou que têm até vergonha de sentir isso. Eu acho que é mais para aí, eu acho que lá está isto. Está tudo conectado com a pressão externa. A pressão de, ok, tu agora foste, mas estás lá e não estás bem. Então, mas foste, mas querias ir. E eu acho que esta pressão que se vai criando em nós muitas vezes faz com que, ok, ela foi, ela está bem, ela não está bem lá. E agora? E não há este e agora. E o e porquê? E sinto que lá está o facto de haver coragem para ir, mas também para quando se está lá ou cá, parar e olhar um bocadinho à nossa volta. E eu acho que, por exemplo, eu vi muitas pessoas com quem eu desabafei na altura a dizer volta, desiste. Não é porque estás mal que a tua vida tem de mudar completamente. Tu consegues moldar a tua vida consoante a tua decisão. Sim. E acho que foi muito isso que eu fiz, do tipo, eu fui para fora, não estou bem aqui, mas não é de eu ter vindo para fora, é do ambiente que eu estou a criar para mim e mudei o ambiente, percebes? E acho que há muito aquela coisa do eu não consigo agora e vou desistir. Ou eu entrei num curso há uma semana, não estou a gostar, vou-me embora. Não, isso não funciona assim. Experimenta, tenta, até ao fim. Até pode ser que gostes. Olha, eu quando fui para Cabo Verde eu estava a odiar a primeira semana. Pois é isso, é isso. E houve uma miúda que desistiu e foi-se embora. E eu acho isso, não sei, acho um desperdício de tempo. E depois eu tenho sempre aquele medo, e acho que isto é uma pressão que eu meto comigo, que é, e se? Do tipo, se eu desistir, vou estar a pensar para o resto da minha vida e o que é que aquilo me podia ter dado se eu não tivesse desistido. Eu acho que isso é uma coisa que eu já meti muito na cabeça, isto custa custar, eu não vou desistir. Sim. Porque não vai acontecer, foi esta a decisão, eu fiz esta decisão por alguma razão e vou continuar até ao fim. Depois se tiver que acabar e tiver que fazer outra coisa qualquer, faço, mas ao menos aquilo está feito. Sim, Percebes? eu percebo. Até porque imagina, é uma situação onde tu tens controle. Eu acho que é muito importante desistirmos em coisas que nós não controlamos e que não dependem de nós, mas em coisas que nós podemos controlar, eu acho que é muito importante sabermos não desistir no sentido em que o facto de tu não desistires é porque estás muito conectada contigo, com aquilo que tu sentes. E ao estares tão conectada contigo própria, conseguiste perceber, ok, eu tenho isto, mas o meu problema não está nisto, está ali.
E o facto de teres conseguido direcionar esse problema e mudá-lo, acho que acaba por ser interessante e uma lição muito bonita, porque não é preciso ir para fora, nós podemos estar cá, a nossa vida estar um caos, eu não gostar do meu trabalho, eu não gostar do que estudo, eu não gostar de mil e uma coisas, e o problema não é estar cá, eu sempre estive cá. O problema é uma. E eu acho que isto acaba por isto a dizer o quê? Isto acaba por ser mais fácil de vermos se eu agora estivesse aqui e dissesse, passar a fogo, estou bué da mal agora e não sei o quê. Tu não ias dizer, olha, desiste, mete no avião. Não, porque ia para onde? Funciona assim. Lá está. Portanto, eu acho que também tu, estando lá fora, a solução também é por não passar por... É isso. E acho que temos também de mentalizar que isto agora vai ter que ser assim, é a minha casa agora, tenho outra casa, mas esta é a minha casa agora e vai ter que ser assim. E acho que também penso muito no fogo, eu lutei tanto por isto. Pensei 3 anos e discussões e guerras e pais e pessoas e não sei o quê, e agora estou aqui, vou voltar. Não faz sentido. Se eu lutei tanto por isto e quis tanto isto, vou fazer pelo menos pela pessoa que já fui, que quis tanto isto, percebes? Sim. E acho que é muito isso também. O que é que gostavas de dizer essa Sara de há 3 anos atrás? Mais uma vez, vai. Acho que sim, porque esses 3 anos de secundário foram dúvidas constantes. Eu cheguei à última a fazer exames nacionais e já tinha entrado em Londres porque não sabia. Certo. E aquela coisa do vou ou não vou, e se for, e se ficar, porque é uma balança, não é? Tu tens de meter as coisas na balança e tens de deixar tudo. Claro que dá mais jeito de ficar cá, claro. Sim, Claro sim. que É mais tens aqui os fácil. teus amigos, não conheces absolutamente ninguém lá fora. Tens aqui tu, tens a tua casa, os teus amigos, as pessoas à tua volta, os sítios que frequentas e vais para um sítio onde não conheces ninguém, não sabes onde é que são as coisas, a língua é diferente, é tudo diferente. Sim. Claro que é tudo mais fácil ficar cá, mas depois é confiar que o futuro nos vai trazer coisas boas lá fora e pronto, é ir mais uma vez. Sim, eu acho que sim. E agora o que é que me dirias de planos para o futuro? Assim, que tenhas, não sei, acabar o curso, depois ficar lá, estavas a dizer há bocadinho, assim, mais algum plano que... Mas mudou um bocado. Sim, acho que faz parte. E eu, por exemplo, há um ano eu queria ir para a Espanha ou para outro sítio, queria sair da Inglaterra, porque também não tinha aquela base sólida de amigos e acho que esse período mau que eu tive este ano me fez também agarrar-me aos meus amigos e criarmos uma relação lá que para mim agora é casa e eu vou lá e aquilo é casa e as pessoas são casa e foi algo que eu demorei a conquistar. Demorei 1 ano e meio a conquistar aquilo de, ok, isto é a minha casa, eu sinto-me em casa aqui porque eu não me sentia. Eu chegava lá e aquilo não era a minha casa. Certo. Eu sentia-me mal, eu chorava, eu ficava ali os 3 dias antes de ir triste. Sim. E claro que fico triste, mas também adoro estar lá. E é muito gratificante conquistares isso. Sim. E agora, por exemplo, claro que quero ficar lá, porque, claro, foi a minha ideia desde sempre. E é o que eu digo, casa vai ser sempre casa, tu vais sempre, se eu quiser voltar algum dia vou voltar e é um dos meus objetivos, é voltar, mas não agora. Então, este jogo chama-se Caixa de Emoções. Okay? Qual é que é a ideia? Temos aqui muitas emoções dentro. Vamos fazer 3 rondas deste jogo. Tu vais tirar uma emoção e relacionar a um momento, seja de quando foste morar fora ou do voluntariado, algo que queiras pegar que te transmita esta emoção. Ok? Força. Ai. Ok. Esperança. Eu acho que esperança é muito aquilo que eu te disse do agora não está a correr bem, mas eu tenho esperança que algum dia vá correr bem e que as coisas, que algo me traga coisas boas, especialmente no nível profissional, às vezes desmotivação no curso ou desmotivação nos estudos ou no trabalho e temos de pensar que vai valer a pena e é isso, eu penso muito nisso, é um dia isto vai valer a pena e vou continuar. Sim. E acho que isto relaciona-se muito com isso. Boa, muito bem. Vamos ao próximo. Força. Falta. No meio de 30 papéis, não sei como é que isto sai sempre tão bem. Tudo o que nós falamos. Então é falta de pessoas, falta de apoio, é aquela coisa de chegar a casa e não ter os meus irmãos aos berros, ou discutir com os meus irmãos, ou estar os meus pais à mesa. Estar sozinho. Isso aí sentes falta, claro. Sim. Acho que sim. Boa. Vamos à última. Entusiasmo. Ui. Não sei. Futuro, talvez? Pois, era isso que eu estava a pensar. Entusiasmo com o futuro. O que é que nos pode trazer? Não sei, se calhar. Por fim, gostava que me dissesses uma emoção que descrevesse os teus últimos 2 anos. Ui. Força, se calhar.
Acho que sem força, acho que ninguém consegue sair da zona de conforto. Confiança também. Acho que é muito importante teres confiança em ti e não ligares ao que os outros dizem. Se é isso que tu pensas, se é isso que tu queres, vai. E não ligues ao que as pessoas possam dizer. E acho que é muito isso, e ter força, porque vão haver momentos muito maus. Sim. Mas só nos tornam mais fortes, lá está, e acho que é muito importante termos essa mentalidade. Obrigada, Sara. Obrigada.